Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa e hoje nós vamos estudar a histologia das folhas. O que é a histologia das folhas? É o estudo das diferentes camadas de células com a mesma função que compõem a nossa folha. Então aqui nós temos uma animação em 3D de uma folha composta. Uma folha toda divididazinha. Isso aqui é uma folha só, tá, gente? Só que ela é toda partidazinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte dessa folha e dar um zoom no microscópio virtual para que a gente possa observar as diferentes camadas de células. Pronto, aqui está. Vou tirar os nomes aqui para facilitar o nosso estudo. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da folha, nós temos essa camadazinha de cera que vai proteger a folha contra a perda de água. Esta camada de cera a gente chama de cutícula. Observem que ela também existe na parte de baixo da folha. Olha só. Gente, abaixo da cutícula, que é a camada de proteção, nós temos essa primeira camada de células, que tem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo também da folha, que é chamada de epiderme. Então, aqui nós temos epiderme na parte de cima, e aqui também nós temos epiderme na parte de baixo da folha. Essa camada de células aqui, tá, gente? Observem que na epiderme nós temos essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de estômatos, são os famosos estômatos que a gente tanto estuda. É através do estômato que o gás oxigênio e o gás carbônico entram e saem da folha. É a partir dos estômatos também que o vapor de água é liberado a partir da folha para a atmosfera. O estômato ele é composto basicamente por duas células em formato de caroço de feijão, né? Que a gente chama de células guarda. Então, existem duas células guarda. A abertura do estômato é chamada de ostíolo. Professor, o que precisa acontecer para que o estômato se abra? É preciso que entre potássio e água nas células guarda. Quando isso ocorre, as células elas se enchem de água e o estômato se abre. Para que o estômato se feche, é preciso que saia água e potássio das células guarda. Perfeito? Maravilha? Vamos observar na parte superior qual a camada que fica abaixo da epiderme. Observem que existe aqui uma camada de células bem alongadas, né? Essa camada de células alongadas a gente chama de parênquima palissádico. Aqui no parênquima palissádico pode haver a presença de fibras aqui entre as células que não estão representadas. Mas eu vou mostrar a imagem em que estas fibras aparecem. Abaixo do parênquima palissádico, que a gente também pode chamar de mesófilo palissádico, vou repetir. Esta camada de células alongadas que fica abaixo da epiderme pode ser chamada de parênquima ou mesófilo palissádico. Abaixo do parênquima ou mesófilo palissádico, nós temos uma outra camada de células, que é chamada de parênquima ou mesófilo lacunoso. Esta região é composta principalmente por células menores e arredondadas, como vocês podem observar na animação em 3D. As células elas são menores e arredondadas. No mesófilo ou parênquima lacunoso, nós também temos a presença dos vasos condutores de seiva. São as famosas nervuras da nossa folha, aqueles vasinhos mesmo da folha. Aqui, gente, nos vasos condutores, nós temos essas células de fora, que eu estou marcando aqui para vocês, ó, na periferia do vaso. Essa camada é chamada de bainha. E dentro nós temos o xilema, que vai conduzir a seiva bruta, ou seja, água e sais minerais. E aqui abaixo nós temos o floema, que vai conduzir a seiva elaborada. Água, carboidratos e aminoácidos,
ou seja, substâncias orgânicas. Perfeito? Então, deu para a gente visualizar bem, gente, as camadas de células que compõem a nossa folha. Eu vou deixar uma imagem agora que ilustra melhor estas camadas, inclusive comparando com a imagem de microscópio. Um grande abraço e até a próxima!